Gente, eu quero conversar com vocês e testemunhar acerca de como liderar como Jesus uma geração ansiosa e depressiva. Eu imagino que todos aqui presentes, todos nós, em maior ou em menor grau, lidamos com a questão da ansiedade e com a questão da depressão. E não apenas isso, nós estamos reduzindo o escopo a essas duas condições, mas é muito mais do que isso. Como é que a gente lida em uma geração de sofrimento na sua alma, nas suas emoções? Como é que a gente lidera como Jesus uma geração que sofre na sua mente? E qual é a resposta que nós, enquanto igreja, o corpo de Cristo, temos para esse gemido da nossa geração? E falar sobre ansiedade, sobre depressão é um desafio, porque nem sempre quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma mesma coisa, a gente pode estar falando de coisas diferentes com uma mesma palavra. Existem tipos e tipos de ansiedades. Depressão, a mesma coisa, a gente pode estar falando de várias coisas usando uma mesma palavra. Agora, falando de transtorno, e aí eu, enquanto médico, sempre puxo a sardinha para a minha brasa, o transtorno de ansiedade é uma condição clínica, é uma condição médica, é uma condição de saúde, e o Brasil é o campeão mundial de transtorno de ansiedade, aproximadamente 10% da população. O Brasil é o 5º do mundo em casos ou em prevalência de depressão. E é bem provável que até o ano de 2030 a depressão seja a principal doença do mundo, a condição mais comum do mundo. Vocês devem também observar que o número de suicídios dobrou nos últimos 20 anos. E que a pandemia não apenas causou, como ela potencializou e ela acelerou um processo que já era presente. Nós já estávamos adoecendo emocionalmente e a pandemia acelerou, tanto é que houve um aumento de cerca de 25% dos casos de prevalência de ansiedade e depressão no pós-pandemia. E qual é a resposta da igreja para isso? Qual é a resposta de um líder como Jesus para a ansiedade e para a depressão? E talvez a gente já tenha algumas respostas prontas, e eu vou pedir para você, com muita gentileza, para você guardar suas respostas prontas e a gente tentar construir uma resposta. E a gente tentar construir mais do que uma resposta. A gente tentar construir uma revelação. E lógico que a gente tem critérios diagnósticos modernos, a gente tem DSM, a gente tem CID, que são manuais de diagnósticos para médicos, que não estão na Bíblia, sim? Mas se a gente utilizar os critérios diagnósticos modernos, nós vamos enxergar que Jeremias, Jonas, Elias, Jó, homens de Deus, tiveram transtornos da sua mente. A Bíblia não diz Elias teve depressão, porque definir o que é doença é uma responsabilidade humana. A Bíblia não define o que é doença, a Bíblia define o que é cura. E você pode olhar e falar, não, mas não tem esses termos na Bíblia, então não é verdade, como muitos líderes já disseram para mim. Não, isso aí é invenção humana, porque se é verdade tem que estar na Bíblia. E eu respondo da seguinte maneira, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda verdade está na Bíblia. Como assim? Você sabe que a Bíblia tem verdade para tudo. Por exemplo, a criação de filhos. A Bíblia tem princípios para a criação de filhos, sim ou não? Agora, o excesso de exposição a telas faz mal à saúde, sim ou não? É verdade, sim ou não? Está na Bíblia? Então, nem toda verdade
está na Bíblia, mas tudo que está na Bíblia é verdade. Quem define qual é o limite de exposição à tela seguro para o seu filho? É a Bíblia? Não, são critérios científicos. A partir da ciência, porque a ciência é uma busca pela verdade. E quando a ciência faz o seu trabalho bem feito, quem ela acha? A verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Agora, falamos de alguns personagens bíblicos e talvez em um outro momento a gente destrinche esses processos emocionais de cada um deles, mas eu queria lembrar você de um homem de Deus chamado Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um teólogo batista, um homem que nos ensinou muito acerca do evangelho e que lutou contra a depressão. E que lidou com a depressão ao longo de uma boa parte da sua vida. E Spurgeon, em um de seus sermões, ele disse algo que eu queria que, se você estiver anotando, você anotasse, porque fez muito sentido para mim. Ele disse que quem está aflito encontra muito mais esperança no Cristo que já veio, do que no Cristo que virá. Encontra muito mais esperança na primeira vinda de Cristo do que na segunda. E ele diz que, para quem está sofrendo, mais do que a revelação do Senhor dos Senhores, a revelação do homem de dores faz toda a diferença. E eu queria ler com vocês o texto de Isaías 53. E esse será o texto que nós usaremos para entender 3 verdades sobre a liderança de Jesus para uma geração depressiva e ansiosa. Isaías 53 está escrito assim, a partir do verso 3. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado ou que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, ferido, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Até aqui. Esse texto mostra Cristo como o homem de dores. E qual é o Jesus que nós vamos pregar para uma geração adoecida? Eu quero que você, com muita compaixão, nesse momento, antes de criar uma conclusão, pense nesses 3 pontos que eu vou mostrar a você. E o primeiro deles é: Jesus também adoeceu. Considere o fato de que Jesus também adoeceu. E para a gente isso é um tanto quanto estranho, porque nós imaginamos Jesus como aquele que cura, sim ou não? Mas o texto de Isaías 53 nos apresenta um homem que se enfermou. Ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele sabe o que é sentir dor. Ele é um homem de dores. E eu quero analisar com você o que é doença. Porque segundo critérios modernos, a gente pode ter várias concepções do que é doença, do que é saúde. Mas a origem da palavra doença, a palavra doença no latim, é a expressão
aquele que sente dor. Doença tem a ver com dor. Doença vem de dolentia, que quer dizer sentir ou causar dor, afligir-se, amargurar-se. Jesus adoeceu. Jesus adoeceu porque ele quis sentir a nossa dor. E nós, quando imaginamos um Cristo inteiro, um Cristo glorificado, um Cristo glorioso, Senhor dos senhores, precisamos olhar para esse texto e ver essas expressões: desprezado, rejeitado, homem de dores, sabe o que é padecer, tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, aflito, ferido de Deus, oprimido, traspassado, moído. Pelas suas feridas, pisaduras, nós somos curados. Gente, Jesus adoeceu. E por que eu acho tão importante nós entendermos esse aspecto da liderança de Jesus? É porque Jesus não nos tira do sofrimento sem antes entrar dentro dele. Jesus poderia muito bem nos tirar do sofrimento, sim ou não? Ele é onipotente. Ele podia simplesmente tirar de nós o sofrimento, mas ele entrou no nosso sofrimento. Líderes como Jesus não tentam tirar pessoas do seu sofrimento sem antes entrar dentro do sofrimento daqueles que estão o procurando. O nosso chamado, mais do que tirar pessoas do sofrimento, é entrar dentro do sofrimento das pessoas. É adoecer junto. E, gente, nós nos escandalizamos quando alguém está com um quadro de um transtorno depressivo ou ansioso, sim ou não? Por vezes nós questionamos o tamanho da fé, o tamanho da intimidade com Deus. Nós, por vezes, olhamos como alguém que foi fraco, alguém que não deu conta, alguém que não teve intimidade suficiente com Deus. Mas talvez a coisa mais importante que a gente possa fazer é entrar dentro, antes de tentar tirar para fora. Antes de nos tirar do sofrimento, Deus entra conosco nele. Hebreus capítulo 4, do verso 15 ao 16, diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado. E agora ele pode nos assistir, nos ajudar em cada uma das nossas fraquezas. Nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de que ele nos ajude no tempo oportuno. Sabe por quê? Porque ele entrou dentro de cada uma das nossas dores. Coisa mais automática que a gente tenta fazer com alguém que está sofrendo: sai daí. O que Jesus fez? Eu vou entrar aí com você. Sabe que a gente olha para Elias, e Elias é um exemplo clássico do quadro depressivo. E Elias foi para uma caverna, todo mundo conhece essa história. E quando Deus chegou para Elias na caverna, qual foi a palavra do Senhor a ele? Elias, o que você está fazendo? O que você está fazendo? A gente tem uma tendência a achar que Deus estava do lado de fora, dizendo assim: Elias, o que você está fazendo aí? Esse lugar não é o lugar que eu quero que você esteja. Mas 1 Reis 19:9 está escrito assim: ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Qual a diferença entre ali e aqui? Ou qual a diferença entre aí e aqui? É que aí é onde você está.
aqui é onde eu estou. Jesus entra no nosso sofrimento para poder nos tirar dele. Jesus também adoeceu. Essa mensagem do Evangelho em Isaías 53 é a mensagem mais consoladora para alguém que está em depressão. Para alguém que lida com um transtorno de ansiedade, para alguém que lida com qualquer outro tipo de sofrimento na sua alma. Porque é muito simples a gente chegar e falar: ei, sai daí, a vida é tão bonita, você tem um Deus que te ama. Ei, olha como a vida é colorida, olha como Deus é maravilhoso. Ei, encha-se de esperança, de fé. E tem verdade nisso? Obviamente, tem muita verdade nisso. Agora, é muito legal também eu chegar para um asmático e falar assim: ei, por que você não respira? Há tanto ar disponível aqui no ambiente. Para de sentir falta de ar. A vida é linda. Você pode respirar. Ei, respira. Você acha que o asmático não quer respirar? Bem como alguém que está sofrendo com ansiedade, alguém que está sofrendo com a depressão, você chega para ela e diz assim: ei, ânimo, coragem, força, se levante. Você acha que ele não quer se levantar? Agora, assim como há uma contração, uma constrição que impede o ar de chegar até os pulmões, no quadro asmático, podem acontecer algumas constrições, contrações da nossa natureza. Porque, gente, nós estamos falando de uma natureza. Nós estamos falando de um homem de dores e nós conhecemos o Deus que, Filho de Deus, tem uma natureza divina perfeita, mas Filipenses capítulo 2 diz que, embora sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se a si mesmo, assumiu uma forma humana e foi obediente até o quê? Até a morte. Até o adoecimento. Sabe por quê, gente? Pastor Paulo Borges, hoje de manhã, ele disse algo, não sei se você conseguiu. Eu estou processando. Você vai ver. Mas uma coisa que ele disse fez muito sentido e está ecoando dentro do meu coração. Ele disse que quanto mais longe do trono o rio estava, mais profundo ele era. Na visão de Ezequiel. Porque no trono eu tenho a visão da divindade, mas longe do trono eu tenho a visão da humanidade. Nós não somos seres humanos tentando ser espirituais. Nós somos seres espirituais aprendendo a ser humanos. Como humanos devem ser. E humanos como humanos devem ser são como Cristo. E sofrem como Cristo. E sentem dores como Cristo. E sentem cada uma das afeições como Cristo. E Cristo sentiu angústia. E Cristo teve uma reação tão intensa, de tensão, que as suas glândulas sudoríparas, cheias e rodeadas por vasos sanguíneos, diante de uma crise de tensão, de ansiedade, de angústia intensa, os seus vasos sanguíneos se romperam. Porque Jesus sabe o que é ter uma crise. Jesus adoeceu. Isso te escandaliza? A esperança em um Deus que diz para mim: eu também. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser abandonado. Eu sei o que é sentir a aflição que você sente no coração. Jesus adoeceu. Uma segunda característica de um líder como Jesus
que lida com uma geração que sofre emocionalmente, é que Jesus entende de doenças de forma profunda. Jesus entende de doenças profundamente. A expressão sabe o que é padecer, experimentado no sofrimento, a palavra ali para saber é iada, sofrimento. Tem uma visão profunda do sofrimento, porque há um perigo muito grande no reducionismo. Há um perigo muito grande, e eu me atrevo a dizer que uma teologia superficial mata mais do que a doença. As doenças são cruéis, uma teologia superficial mata tanto quanto ou até mais. Quando a gente vem com uma tentativa de responder. Gente, eu imagino uma teologia como a teologia da prosperidade, que diz, ei, pare de sofrer. Você está sofrendo, então você não está em paz com Deus. É uma teologia que tira o sofrimento de nós, é uma teologia que tira Cristo da cruz. E se há uma teologia que tira a cruz de nós, essa teologia está nos levando para o inferno. Está levando pessoas para um inferno emocional. Sabe que às vezes a gente funciona como os amigos de Jó. Um quadro depressivo, o que a gente tenta encontrar? Respostas. Gente, eu quero que vocês abram o coração nesse momento. Os amigos de Jó estão bem intencionados? Muito bem intencionados. E o que eles estão buscando ao aconselhar Jó? Respostas. Respostas. E é assim que a gente tenta fazer quando alguém que está ansioso, depressivo, chega para a gente, na melhor das intenções, o que a gente tenta dizer? Ei, será que não é por isso? Será que não é por aquilo? Faz isso, faz aquilo. E a gente tenta dar o quê? Respostas. E a gente já tem, geralmente, algumas respostas prontas. Isso é porque você não está orando o suficiente. Isso é falta de intimidade. E aí, gente, quando Jó está lá diante do seu processo depressivo, diante do seu sofrimento, e os seus amigos estão tentando dar respostas, Tim Keller, o saudoso Tim Keller, disse uma frase que é maravilhosa. Ele diz, Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, que foi a busca de todos os seus amigos e dele. Qual é a resposta para isso? Jó nunca viu a razão, ele viu Deus, e isso bastou. Porque, gente, nós não precisamos de resposta, nós precisamos de revelação. Quem está sofrendo não precisa de uma resposta por que está sofrendo, precisa ver Jesus. Não é uma resposta, é uma revelação. Nós precisamos carregar Jesus para quem está sofrendo, não uma resposta do porquê você está sofrendo. A gente fica perdido em um monte de respostas, e a gente fica fazendo pergunta, achando que quando Deus aparecer, Deus vai dar uma resposta. Quando Deus apareceu para Jó, o que ele fez? Perguntas. A gente em busca de respostas, Deus vem, e o que ele faz? Pergunta. Por quê? Porque o que nos cura não é resposta, o que nos cura é revelação. Mas para isso nós vamos ter que estar dispostos a abrir mão das nossas respostas prontas. E ter um olhar mais profundo para o problema do sofrimento. Gente, nós precisamos de uma teologia saudável para o problema. Uma teologia profunda para o sofrimento. Respostas melhores. Ou melhor, revelações maiores para quem está sofrendo. Não se trata do que eu falo, mas de quem eu revelo. E é interessante, gente, que a questão da ansiedade, propriamente dito, quando a gente fala de ansiedade, o nosso conceito superficial de ansiedade acha que a ansiedade é tudo uma coisa só. Mas há uma questão aí, porque, como eu dizia no início, eu posso estar falando de ansiedade e antes de subir para cá eu estava ansioso. Hoje é um dia especial. Eu estou pregando para pessoas incríveis.
É humano, é natural. As emoções não são parte do pecado, são parte da humanidade. Quem é humano se emociona e Deus se emociona. É uma reação de preparação. Eu posso estar falando de uma reação de preparação adaptativa. É ansiedade. Eu posso estar falando de um transtorno. Transtorno de ansiedade é uma desregulação de um mecanismo fisiológico. Assim como você usa óculos e você não enxerga bem para frente, você não enxerga bem para longe, você pode ter uma desregulação do seu mecanismo biológico da ansiedade. E aí esse botão de alarme que você tem para ser acionado em casos de perigo, ele pode ficar ligado. E é falta de fé? Não, é falta de saúde. E assim como você usa óculos, você pode precisar de correções, de instrumentos da graça de Deus, como o óculos é. Graça de Deus, gente. Óculos é graça. Sai sem óculos, a vida fica sem graça. Agora, existe um terceiro tipo de ansiedade, que é um estilo de vida materialista, controlador, uma tentativa de assumir o controle das mãos de Deus. Isso é pecado. E é importante que a gente tenha a capacidade de discernir e de olhar para o sofrimento de forma profunda e de saber o que é padecer. Não tentar dar resposta simples para problema complexo. Resposta superficial para problema profundo. Nós precisamos ser uma igreja que sabe o que é padecer. Que tem uma teologia saudável da doença. E o terceiro ponto que eu vejo nesse texto. Então, o primeiro é que Jesus também adoeceu. O segundo é que Jesus entende de doenças de forma profunda e não superficial. E o terceiro, Jesus usa doenças para nos curar. Jesus usa doenças para nos curar. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Qual foi o método de Deus para curar a gente? A ferida. Deus pode usar doenças para nos curar. Deus pode usar problemas para nos resolver. Mas enquanto a gente está numa mentalidade resolutiva, a gente acha que está errado, porque eu estou com um problema. Mas às vezes esse problema é Deus me redimindo, não me resolvendo. Vocês lembram de Paulo? O que era o espinho na carne de Paulo? Era um problema, sim ou não? Mas o que estava fazendo para ele? Resolvendo. A fim de que eu não me ensoberbeça, eu estou sendo curado por um problema. Deus pode vir para os doentes. Eu acho interessante que doente, a palavra original é aquele que sente dor. Jesus não vem para outro tipo de gente, senão para o doente. Porque os sãos não necessitam de médico. Quer dizer que alguém que não precisa de Jesus? Não, todo mundo precisa de um Salvador. Mas só sabe que precisa de um Salvador quem está sentindo dor. Algumas pessoas dizem, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu nunca conheci uma pessoa que foi pelo amor. Porque só o doente sabe que precisa de um Salvador. Às vezes é a dor de você perceber que Jesus te ama tanto e você não o ama. E você fala, eu preciso mudar isso, eu vou me render a Ele. Mas só os doentes podem participar da salvação. Porque doenças nos curam. Porque Jesus nos salvou por meio de uma enfermidade. A dor é um aviso de que algo está fora do propósito. Você sente dor? Dor de cabeça, cólica renal, cólica menstrual. Qualquer tipo de dor, ela tem um propósito. Te avisar que algo está fora do propósito. Você não sente dor à toa, você sente dor como um alarme, como um aviso. A dor para esse nosso tempo, ela tem um propósito.
Quantos de nós não queríamos que nesse tempo o Senhor tirasse toda a nossa dor, mas Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque a dor nessa era tem um propósito, nos mostrar que nós não estamos cumprindo ainda o nosso propósito integralmente. Nós não estamos no lugar, nós não estamos do jeito, nós não estamos ainda como fomos feitos para ser. Por isso sentimos dor. A dor nos resolve quando nós procuramos o Salvador. Quando nós olhamos para o Apocalipse 21, como estudamos hoje, nós vemos que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Repare que a promessa de Deus não foi uma lente antilacrimal. Conheceu a Cristo, você não vai mais chorar. A promessa de Deus foi: você conheceu a Cristo, eu vou enxugar as suas lágrimas. Mas elas vão cair. Se vai enxugar é porque você vai chorar. E não vai ser um de nós, dois de nós, os mais fracos de nós. Todos nós vamos ter lágrimas para serem enxugadas naquele dia. E alguns de nós vamos ter lágrimas de depressão. E você já reparou como lágrimas adoram? Você lembra daquela mulher adúltera, aos pés de Jesus adorando? E diz o texto que ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Dá para você imaginar o tamanho de um sofrimento de alguém que lava os pés de Jesus? É tanta lágrima, mas tanta lágrima. É um choro copioso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns de nós íamos dizer: ei, por que você está chorando? Jesus está aqui. Mas Jesus deixa. Porque aquelas lágrimas estavam curando. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, e ele sente aquele ambiente fúnebre, e ele está enlutado, com os seus amigos enlutados, alguns de nós, alguns líderes como nós, íamos dizer assim: ei, cheguei, parem de chorar. Por que vocês estão chorando? Eu vim aqui para ressuscitar. Jesus foi lá para quê, gente? Vocês estão chorando, o rapaz morreu, eu cheguei. Está todo mundo botando a culpa nele, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele chega, e o que ele faz? Chora. Sabe por quê, gente? Porque mais importante do que um anestesista que tira a nossa dor, a promessa de Cristo é: eu enviarei outro Consolador. O anestesista tira a sua dor. O Consolador chora junto com você. Mas, mais do que chorar junto, a cura total está prometida lá no Apocalipse. Você vai lembrar do Salmo 23? Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, mas chega o vale. E o vale é uma figura de uma depressão. É um ambiente rebaixado. E ele está falando de Deus, o Senhor. Ele me faz. Ele me leva. Mas quando ele chega no vale, o que ele diz? Tu estás comigo. Nos outros lugares eu falava de Deus. No vale eu falei com Deus. Sabe que o sofrimento pode nos levar de um lugar onde a gente fala de Deus para ser um lugar onde a gente fala com Deus. Porque doenças podem nos curar. E nós temos que olhar para aqueles de coração ferido. Transtornos de ansiedade, de depressão. Não como quem diz, fique aí. Mas como quem diz, eu entro aí com você. Para que a gente saia junto.
Sabe que o versículo 5 diz que ele foi traspassado. E eu não sei se vai lembrar, no momento da crucificação de Jesus, o último ato, quando Jesus já estava até morto. Alguns soldados passam para testificar da morte. E o primeiro crucificado, eles quebram os ossos, mas havia uma promessa, que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Então o que eles fazem com Jesus? Eles traspassam. Eles furam o lado. E o que os estudos dizem é que eles furavam o lado direito, entre as costelas. Por que eles furavam o lado direito entre as costelas? Para que com aquela lança eles pudessem penetrar o coração. E ninguém poderia sobreviver com um coração ferido. Naquela ferida, quando Jesus foi traspassado, saiu sangue e água. Muito provavelmente o restante do sangue que tinha e o líquido pericárdico que envolve o coração. Mas sabe o que eu acho lindo, gente? É que há um princípio na medicina. É que se eu tenho uma ferida, o único jeito de costurar é se duas bordas se colarem. Duas partes feridas. Gente, o coração de Jesus estava inteiro. Mas para costurar o meu que estava furado, ferido, o dele também precisava se ferir. O coração de Jesus foi ferido para poder ser costurado aqueles que têm o coração ferido também. Quando Jesus ressuscita, quais são as marcas que ele mostra para Tomé? Ele mostra o lado. A ferida que deu acesso ao seu coração. Porque ele estava dizendo: eu não vim simplesmente dizer saia daí, como quem não se importa e diz faça o trabalho sozinho. Ele veio dizer: o meu coração também foi ferido. Há uma ferida no coração de Deus, para poder acolher aqueles que também têm o coração ferido. E qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é uma sutura de Deus, costurando o meu coração ao coração de Jesus. É um ponto que une os céus e a terra, que une o meu coração ferido ao coração ferido de Jesus, e que diz: porque agora você tem um sumo sacerdote, que se compadece das suas fraquezas, que se compadece das suas dores, e que diz: quando você chora, eu choro também. E que misturou o coração dele ao nosso. E aí Filipenses capítulo 4 vai dizer: ei, não andem num estilo de vida inquieto, por coisa alguma. Antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o quê? O seu coração. Onde? Em Cristo. Qual é o único jeito do seu coração entrar dentro do dele? É se o dele fosse ferido por você. O nosso coração pode entrar dentro do dele, porque o dele foi ferido, para costurar-se ao nosso. Algumas feridas, como John Piper disse, são o caminho mais rápido até o coração. Uma geração está ferida. Jesus é a cura. Não é no vento, no fogo, no terremoto, na tempestade que Jesus se revela, que Deus se revela para Elias. É na brisa. O Senhor está levantando igrejas com um ambiente de brisa suave. Pessoas feridas, expondo as suas feridas, umas às outras. Porque quando duas feridas são unidas por um ponto, a cura do Senhor aparece. O Senhor está levantando uma igreja cheia de consolação, comunhão e compaixão.
Nós não vamos olhar e falar, é a geração mais ansiosa, incrédulos. Nós vamos olhar e dizer, é a geração que carece da revelação das feridas de Jesus. Talvez o desafio nosso seja andar um pouco mais nesse rio, afastar um pouco da divindade, do poder, e assim como Ezequiel, andar um pouco mais profundo. E à medida que a gente vê menos a profundidade, ou que a gente vê menos a divindade, a gente enxerga mais a humanidade. Deus está ensinando os espirituais a serem humanos de verdade. Homens de dores, que sabem o que é padecer, que sabem ser como Jesus. Sabe que eu atendo hoje no meu ambulatório, no meu consultório, mais de 30% dos meus pacientes são pastores. Aí você pode olhar e falar, como assim? Porque o Senhor está gerando uma sensibilidade em nós, porque só no útero da experiência nasce a autoridade. Ele está nos dando a oportunidade de sermos humanos de verdade. Gente, cura, e eu quero terminar com essa frase. Cura não é não ter doença. Cura é ser como Jesus. Saúde não é não ter uma doença. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. E às vezes, o que Cristo está fazendo é chorar. E tudo que você tem a fazer é chorar junto com Ele. Alinhar o seu coração ao coração dele. Hoje eu quero orar por você. Sabe que nós não estamos imunes aos sofrimentos, pelo contrário. Existem alguns sofrimentos que só os amigos de Jesus passam. Qual foi o pré-requisito de Jó para passar pelo processo que ele passou? Ser amigo de Deus. Qual foi o pré-requisito de Lázaro para passar pelo que ele passou? Ser amigo de Jesus. Sabe por quê? Existem sofrimentos que só os amigos de Jesus podem suportar. Porque existem algumas porções da glória de Deus que estão reservadas para os amigos de Jesus, por meio do sofrimento. Eu quero convidar você a essa rápida oração. O Senhor me deu uma palavra, se você pudesse colocar de pé. O Senhor me deu uma palavra que, onde quer que eu ministrasse a palavra dEle, falando sobre as feridas do coração dEle, Ele curaria algumas pessoas. Eu demorei para acreditar nisso, Ele me falou isso 4 vezes em 4 lugares diferentes. E desde então, gente, o sobrenatural não anula o natural, ele vai além do natural. Tirar a pedra é responsabilidade nossa, ressuscitar é de Jesus. Fazer o que você pode fazer, é você quem vai fazer. Mas é fato que existe uma palavra que chama você. Quando chama o seu nome, saia, porque eu entrei aí para te tirar. Eu creio que o Senhor hoje vai derramar um batismo de cura nesse lugar. E cura não necessariamente é tirar a sua doença. Cura é te fazer adoecer como Jesus. O Consolador está aqui, consolando as suas dores. Mas o próximo passo, além de consolar, é se unir a você a ela. Consolação leva para comunhão. E a comunhão nos leva para compaixão. E a compaixão é misturar o coração ao coração de Jesus. Ele está tomando a sua dor para Ele. Ele está compartilhando o coração dele com você. Eu quero que você seja cheio dos afetos
E que haja em você, em mim, em nós, os mesmos sentimentos que houveram. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo. Assumiu uma forma humana. Seja humano. Mas renda-se à cruz. Por causa disso ele recebeu um nome que está sobre todo nome. E diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que só ele é o Senhor. Se você precisa de cura, e cura é ser como Jesus, há uma porção reservada para essa tarde. Brisa suave do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Todos esses elementos fazem parte da cura, mas tem uma coisa. O Senhor diz a Elias: sai para fora, a minha presença vai passar. Há uma presença gloriosa aqui neste lugar. Há uma ferida no coração de Jesus querendo se costurar a sua ferida. Nesse momento, nós vamos orar. E cura do Senhor vai acontecer aqui neste lugar. Porque o homem de dores veio resgatar aqueles que estão sofrendo dores profundas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos unir o nosso coração ao Teu. Nós queremos costurar as nossas feridas às Tuas, mas nós não podemos fazer isso. Nós não conseguimos, nós não somos capazes de fazer isso, mas a Tua cruz já fez tudo por nós. Pelas Suas feridas nós somos sarados, e isso não é não ter doença, isso é saber como padecer como Jesus. Gera uma igreja curada para curar uma geração que clama por uma resposta de uma igreja compassiva, de uma igreja cheia de amor, porque todos os movimentos de Jesus são antecedidos de compaixão. Cura a Tua noiva com compaixão, para curar as doenças do nosso tempo, para sermos a resposta não, a revelação de quem Tu és, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.